Bom, 6h04, a gente pode começar conversando um pouco. Queria dar boas-vindas para todo mundo. Hoje é o nosso segundo dia, então, de aulas da etapa 1 do nosso curso. Acabei de comentar com a Paula, que eu gostaria de lembrar vocês que a etapa 2 desse curso, que vai falar sobre noções de hidrogeoquímica para águas subterrâneas, vai acontecer no dia 8 de junho. Então, nós divulgaremos, então fica esse convite especial e importante para todo mundo que está participando da etapa 1, participar na etapa 2, para que nós possamos emitir os certificados, ok? Então, nós vamos divulgar, fiquem atentos, mas a princípio sempre na página do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e na nossa página do Instagram. Sempre as informações vão estar lá. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre datas e horários, também podem perguntar através do e-mail do Laboratório de Geociências, que vai estar no final da apresentação, ou a gente pode colocar no chat. Lembrando que hoje, quem vai ministrar o nosso curso é o mestrando Rui Duarte Júnior, que o Rui é engenheiro geólogo pela Universidade Federal de Pelotas, e tem atuado nas áreas de hidrogeologia, não só em empresas, como também ministrando a disciplina, né, Rui? Então, é um mestrando que tem bastante familiaridade com o tema, né, que já tem uma caminhada, e hoje ele vai falar principalmente sobre temas relacionados a movimento de águas subterrâneas. Eu queria pedir para todo mundo, por favor, deixar o microfone desligado. E se tiver alguma dúvida, nos últimos 15 minutos de cada sessão, a gente vai abrir para tirar dúvidas e conversar. Pode enviar como foi feito ontem, ou pode levantar a mãozinha. Tá certo? Acho que agora podemos começar, então eu vou me desligando por aqui. Qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar pelo chat. Pode começar, Rui. Bom, primeiramente, muito obrigado, professora Juliana, tanto pela oportunidade quanto por toda a orientação, toda a ajuda que veio até agora. E para começar, eu gosto sempre de buscar uma definição lá básica da que é hidrogeologia. Tal como diz Feitosa lá no seu livro Fundamentos de Hidrogeologia, a hidrogeologia é o estudo da ocorrência, da quantidade, da qualidade e do movimento das águas subterrâneas. Ontem, a Tamires falou da ocorrência e falou da quantidade. Hoje, eu vou falar um pouco, de uma maneira bem básica e inicial, sobre movimento. E no próximo curso vai ser tratado de uma maneira mais geral sobre a qualidade. Bom, para começar a falar do movimento, é importante que a gente primeiro entenda de fato o que significa cada coisa dentro desse movimento e o que é a regra geral. Então, eu vou falar da regra geral primeiro, que é bem simples. A água sempre desce morro. Se em algum momento você se perder em algo que eu disse, sempre pensem que a água sempre vai tender a descer o morro. E, no caso da água subterrânea, a gente tem que a água subterrânea tende a acompanhar a topografia superficial. Desculpa. Aviso da vacina contra coronavírus aqui em Pedro Machado. Vamos lá. Dito isso, a gente tem que começar a pensar, de fato, nos momentos que a gente tem e quais são as condições para esse movimento. Então, o que, de fato, a gente vai estar falando hoje aqui são sobre essas condições que determinam qual será o movimento e qual é a velocidade desse movimento. Então, só isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Certo? Para trabalhar com movimento, eu prefiro primeiro começar com uma escala de bancada, uma escala experimental, para depois a gente entender o que acontece no campo, porque as coisas são meio que relacionáveis. E a escala de bancada, ela permite que a gente entenda melhor alguns fundamentos para que quando a gente vai para campo, uma coisa que é menos visível, a gente não fique com tanta dúvida assim sobre o que está acontecendo. Bom, quando a gente trabalha com a escala de bancada, um dos nossos fundamentos é a descarga volumétrica, que vai ser mais ou menos uma variação do volume por unidade de tempo ou por variação de tempo. E essa análise da descarga volumétrica foi, de uma maneira empírica, determinada por Darcy, por isso que a gente
substância chamada Lei de Darcy. Num experimento bastante simples, Darcy pegou um cilindro, esse pesquisador pegou um cilindro, colocou nele 2 dispositivos ou 2 cânulas para medir o nível da água, colocou numa ponta uma injeção de água com vazão constante, preencheu esse cilindro com um material ali, digamos assim, granular, e depois na parte de baixo ele mediu qual era a descarga volumétrica desse cilindro. Basicamente é isso que a gente vai ter como base para os fundamentos da hidrogeologia no que tange ao movimento. Bom, fazendo esse estudo, ele percebeu o seguinte. Primeiramente, quanto maior fosse o cilindro, maior era a descarga volumétrica na saída dele. Ou seja, a vazão de saída seria proporcional ou diretamente proporcional à seção transversal desse cilindro, o diâmetro dele. Quanto maior esta área desta seção transversal, maior seria a vazão, tal como aparece ali na parte de baixo do slide. Bom, num segundo momento, ele percebeu a seguinte coisa. Através dos 2 dispositivos, que aqui a gente vai começar a chamar de pesômetros, instalados através da seção lateral deste cilindro, verificou-se que quanto maior era a diferença de nível nesse dispositivo de medição de pressão, ou seja, quando a água entra nesse dispositivo e alcança certo nível, é a pressão sobre esse certo nível que ela está sendo medida. Quanto maior fosse a diferença de nível em 2 dispositivos dentro do mesmo, instalados no mesmo cilindro, maior era essa mesma vazão, essa mesma descarga volumétrica, certo? Então, disso a gente tem uma condição que a gente chama de carga hidráulica. Quanto maior for a diferença da carga hidráulica no meio, também tendencialmente deve ser maior a própria vazão do meio. Num terceiro momento, ele verificou que quanto mais distantes estivessem esses 2 dispositivos, menor tenderia a ser a vazão, se mantida a mesma diferença de carga hidráulica. Ou seja, quanto maior fosse o cilindro, se eu tivesse a mesma diferença de carga hidráulica, menor era a vazão. E, por consequência, diz que a diferença de distância entre esses 2 piezômetros é inversamente proporcional à descarga volumétrica medida nesse dispositivo. Bom, tudo isso é apenas até então mecânica simples. O principal que a gente tem que analisar é o que vem depois. Nesse terceiro momento, digamos assim, ele começou a trocar as substâncias ou a granulometria do material que preenchia o cilindro. Então, vamos supor assim, primeiro, num primeiro momento, coloca o material de fração areia, de tamanho areia, um material bem selecionado, todas as partículas sendo do tamanho areia. Bom, dentro dessa condição, eu vou ter certa vazão. Num segundo momento, coloca todas as partículas em tamanho argila. Dentro dessa segunda condição, eu vou ter uma outra vazão. E ainda, num primeiro momento, ele coloca o material de tamanho muito bem selecionado, ou seja, mal graduado. Todas as partículas têm o mesmo tamanho. Num segundo momento, coloca todas as partículas com tamanhos variados, onde os poros desse material, as partículas menores, podem preencher os poros desse material. Essas variações permitem que a gente combine essas propriedades de perma, ou de permeabilidade e de porosidade, num coeficiente de proporcionalidade da vazão. E esse coeficiente de proporcionalidade a gente vai chamar de condutividade hidráulica. Essa é a nossa variável mais importante dentro da hidrogeologia que vai condicionar o nosso movimento. Então, a gente diz que tudo aquilo que a gente estuda lá nas partes de ocorrência, do aquífero, kárstico, granular, ou saturado, ou fissural, do armazenamento, do tipo de armazenamento, qual tipo de arranjo eu tenho entre grãos, vai condicionar aqui essa variável condutividade hidráulica. Por isso que a gente estuda primeiro lá os tipos de rocha, o tipo de meio, todas as condições que a gente tem lá no mapeamento de campo. Bom, a partir do reconhecimento dessas variáveis e da proporcionalidade entre elas e a descarga volumétrica, surgiu uma lei geral para o movimento, que é essa que aparece no canto inferior direito da imagem.
Então, a gente diz que a vazão ou a descarga volumétrica de um meio subterrâneo é determinada ou condicionada pela condutividade hidráulica, pela área da seção em estudos e pela razão entre a carga hidráulica, ou a diferença de carga hidráulica, e a diferença de distância entre as medições piezométricas. Bom, parece um pouco absurdo, mas esse estudinho mais simples, só com um cilindro, é o que embasa todo o restante do conteúdo que a gente vai ver hoje sobre um movimento subterrâneo de águas. Dito isso, a gente pode passar para a análise do que significa, de fato, esse casinho e por que ele é negativo. O que significa a condutividade hidráulica de um meio. Bom, a condutividade hidráulica, para a gente entender melhor o que ela significa, matematicamente a gente pode começar a analisar a sua dimensão. Se a gente substituir, ou melhor, se a gente isolar o K, a gente vai ficar com a seguinte equação que a gente está aí nesse slide. Na parte de cima, a vazão, e na parte de baixo, como um denominador para a equação, os demais constituintes da equação geral para o movimento de águas. Bom, feita essa substituição, esse isolamento, a gente pode analisar quais são as dimensões de cada um dos elementos dessa equação. Então, a gente pode dizer que a vazão, ou a descarga volumétrica, tem uma dimensão de comprimento elevado à terceira potência dividido por tempo. A área vai ter uma dimensão de comprimento elevado ao quadrado. A diferença de carga hidráulica e a diferença de distância entre os pesômetros vai ser uma única dimensão de comprimento elevado a uma potência apenas, ou seja, ele mesmo. Feita essa análise dimensional, a gente pode só substituir na equação lá do K. E a gente vai acabar percebendo que este K, esta condutividade hidráulica, possui uma dimensão de comprimento dividido por tempo. Então, de uma maneira mais simbólica, não diretamente, não leve um termo ao pé da letra, a gente pode dizer que esse K significa uma velocidade, algo como metros por segundo, ou algo como centímetros por, sei lá, segundo, certo? Então, não importa o sistema de referência que a gente utiliza, sistema de unidades, esse K vai ter uma dimensão semelhante a uma velocidade, e vai determinar a velocidade, de uma maneira geral, que um fluido vai percolar ou perpassar um certo meio. Portanto, então, esse K é uma constante de proporcionalidade de Darcy, que ocorre em função das propriedades do meio poroso, porém, também é determinado pelas condições do fluido. Outros autores vão ainda mais além. Quando a gente abre esse K e analisa de fato o que ele significa matematicamente, alguns autores dizem que o K vai ser definido por um fator de forma das partículas que formam esse meio, pelo um diâmetro elevado ao quadrado das partículas, assim como também pelo peso específico do fluido e pela viscosidade do fluido. Então, a gente percebe que não é mais apenas o meio que está determinando a velocidade de fluxo, mas também o fluido. Então, separando essas duas coisas, a gente fica com uma permeabilidade intrínseca, que é aquele K minúsculo, um gama, que é o nosso peso específico do fluido, e um μ, que é a viscosidade desse próprio fluido. Analisando, abrindo aquele gama, a gente vai ficar com massa específica do fluido, gravidade, permeabilidade intrínseca e a própria viscosidade do meio. Então, essas são as condições que relacionadas condicionam o meu fluxo em meio subterrâneo. Dito isso, a gente pode começar a tentar entender o sentido físico dessa equação. Basicamente, o que eu estou tentando dizer para vocês é que a água fluirá numa certa velocidade no meio subterrâneo, dadas as suas condições de viscosidade e de peso específico. Porém, isso não é uma regra obrigatória para demais tipos de fluido que tentem percolar pelo mesmo meio. Ou seja, por exemplo, se eu tiver um fluido com menor peso específico e maior viscosidade, tal como contaminantes orgânicos, bom, esse contaminante orgânico, pela equação da condutividade hidráulica do meio apenas, tenderá a fluir de uma maneira mais lenta. E nessa condição, pode tratar depois no curso mais de química,
ele pode acabar se fracionando, se craqueando em diferentes frações dessa química orgânica e fluir de maneira distinta. Partículas menores orgânicas vão fluir mais rapidamente, partículas maiores vão fluir mais lentamente. Dito isso, a gente começa a analisar que o movimento também tem relações com a parte ambiental. Olhando agora para essa mesma equação, a gente pode simplesmente pegar aquilo que a gente viu lá para o experimento em laboratório ou em bancada e tentar entender o que significa isso no meio físico de fato. Essa mesma imagem é uma imagem que a Tamires apresentou ontem, então nenhuma novidade nela. Olhando unicamente para essa imagem, a gente já identifica que a diferença entre os piezômetros nada mais é do que uma diferença, uma distância entre dois poços, por exemplo. Qualquer poço que tenha, ou melhor, que tenha bombeamento, mas que esse bombeamento não esteja ativo, e que nesse caso a gente consiga identificar o nível estático deste aquífero, pode ser utilizado para analisar qual é a condição do meio. Então, a distância entre dois poços tubulares pode ser utilizada. Assim como a distância entre um poço tubular com bombeamento e um poço piezométrico, apenas de monitoramento. Nessas condições, é importante que a gente identifique uma coisa. Essa imagem ontem foi utilizada para identificar a diferença entre aquíferos confinados e aquíferos livres. Bom, nessas condições, a gente pode avaliar que aquela parte ali, isolada, abaixo, mais abaixo, por um horizonte selante, ela é um aquífero confinado. E qualquer poço que perfure esse aquífero confinado não poderá ser utilizado para determinar as condições hidráulicas de um poço no aquífero livre. Então, para isso, é importante que a gente observe que, só olhando da esquerda para a direita, o poço 1 e o poço 3 podem ser utilizados para determinar essa distância entre poços. E, por consequência, eu vou ter que ignorar o poço 4, porque ele perfura e obtém informações diretamente lá do nível confinado. Então, em campo, é primordial que a gente observe que tipo de aquífero eu estou estudando, quais poços eu tenho e em quais hidrologias esses poços estão instalados, ou seja, quais hidrologias esses poços atravessam. Porque se eu começar a misturar aquífero livre, granular, com aquífero confinado, eu posso ter uma bagunça de resultados que matematicamente não vai ter nenhum sentido físico. Dito isso, selecionado apenas os poços que eu quero saber, ou a condição que eu tenho como condicionar o meio, eu vou avaliar qual é a diferença de carga hidráulica. A diferença de carga hidráulica nada mais será do que a diferença, nesse caso, uma terminologia mais de campo, a diferença de nível estático. Ou seja, qual é a condição de nível que ocorre dentro deste poço, numa condição em que ele não está sendo bombeado. E aí, pegando dois níveis que eu conheço e referenciando eles a um datum, eu vou reconhecer ou conhecer essa diferença de nível de carga hidráulica. Então, aquele segundo termo na parte lá da fração da equação é somente essa diferença de nível. Bom. Terceiro e quarto termos dessa equação são a área e a própria descarga volumétrica. O que significa a área? A área nada mais é do que aquela seção lá na esquerda em estudo de todo o meu aquífero. Não tem nada a ver nesse momento ainda com a área do poço ou com a área total da superfície. Ele é somente essa seção de área lá da descarga do aquífero. E, por consequência, a vazão que eu estou falando em todo momento quando eu falo do estudo volumétrico ou do descarga volumétrica é a vazão que perpassa esta área de estudos. Certo? Então, de uma maneira geral, esta vazão é que vai determinar, é a seção que desculpa, a vazão é aquela que perpassa essa seção da área de estudos. Se eu considerar qualquer outra área, dificilmente eu vou conseguir entender como é que ocorre o movimento. E por consequência disso, é por isso que esta equação é tão difícil de ser aplicada. Perfeitamente delimitada, onde eu conheço a área através da qual vai passar um certo volume de água e através do qual eu vou medir a vazão.
Porém, essa equação geral é a que dá origem a todas as demais equações que a gente vai utilizar na hidrogel. Além disso, o que significa os K da minha equação? Bom, para cada meio, para cada condição de carga hidráulica, para cada condição de distância entre pesômetros, eu vou reconhecer uma condição de condutividade hidráulica. Então, eu posso dizer que cada aquífero terá a sua própria condutividade hidráulica, que terá que ser verificada em campo. Então, daquelas 3 condições, daquelas 4 condições lá do ensaio de bancada, eu posso reconhecer as mesmas propriedades em campo, e são elas que eu vou buscar para tentar entender como ocorre o movimento de águas em meio subterrâneo na realidade, ou em campo. Então, aquele estudo de bancada é essencial para que eu entenda de fato o que eu vou avaliar em campo. Dito isso, ontem a Tamiris também falou que, por exemplo, através de poços ou de estudos de poços, eu consigo identificar o sentido de fluxo. Como é que eu identifico o sentido de fluxo? Basicamente, quem determina o sentido de fluxo na nossa análise mais simples é a carga hidráulica ou a diferença de carga hidráulica. Então, quando eu tenho lá 3 poços, pelo menos, que eu tenho um nível estático reconhecido, que eu consegui determinar qual é o nível estático daquele poço, eu posso identificar que aquele que apresenta a menor cota, o sentido que apresenta a menor cota, é também o sentido de fluxo. Então, recuperando a regra geral, a água sempre vai descer o morro. Caso ela não acompanhe a topografia, quem vai determinar ou quem vai me mostrar qual é o sentido de fluxo são esses poços que eu tenho dispostos na minha área de estudos, e, por consequência, esta disposição é que vai determinar mais ou menos como é que eu vou encontrar. Vai ser sempre um vetor que acompanha a máxima declividade desta superfície que interliga os níveis estáticos dos poços. Certo? Dito isso, a gente tem a nossa primeira análisezinha. Se a gente consegue identificar qual é o sentido de fluxo, a gente também consegue identificar, por consequência, na área ambiental, qual é o sentido de transporte de contaminantes. Por isso que as normas de cunho ambiental têm esta área de determinação de sentido de direção de fluxo como primordial para análise de em que sentido eu vou fazer análise de contaminações. Voltando um pouquinho para a nossa matemática, e olhando de novo unicamente para aquela equação geral inicial, a gente pode fazer uma álgebra sobre ela. Então, sabendo que eu tenho uma condição que determina que eu só posso aplicar isso que eu vou aplicar agora para fluidos incompressíveis, eu posso dizer que quando um fluido é incompressível, que é o caso dos aquíferos livres, por exemplo, eu posso dizer que a vazão de um meio é igual a uma descarga específica multiplicada pela área da seção. E, por consequência disso, para condições em que eu não tenho uma pressão tão grande assim sobre o fluido, eu posso simplificar a minha equação geral pela divisão da vazão pela área e alcançar unicamente uma condição de descarga específica. Bom, na condição de descarga específica, como eu tinha lá aquela condição que era quase impossível reconhecer a minha área de estudos, lá na esquerda da minha seção, quando eu isolo esse termo e divido a vazão pela área, a descarga específica me é um termo mais simples de entender e conseguir calcular em campo. Porque na prática ela vai significar apenas termos que eu consigo mensurar e avaliar. Avaliando de uma forma mais objetiva o que significa essa descarga específica, por exemplo, eu tenho essa condição apresentada nessa imagem. Aqui a gente vai parar um pouquinho que eu estou correndo com o tempo para chegar nela. Quando a Tamiris dizia ontem que um aquífero confinado é exatamente aquele que é limitado por uma superfície selante e impermeável, hoje, quando eu estou falando de movimento, eu vou ter que dizer que a superfície selante e impermeável não é tão impermeável assim, ou geralmente não é, nem sempre é tão impermeável assim. Pode existir certa permeabilidade em superfícies impermeáveis, tá? Então, tudo na geologia depende de um referencial. Então, para um certo aquífero, uma certa litologia pode ser impermeável, e em outra área ela vai ser considerada permeável. Vou explicar como é que isso funciona.
Quando eu tenho, por exemplo, na parte de baixo ali, um aquífero poroso, cheio d'água, aquele que acima dele, aquele nível ali, selante, até então, entre aspas, e acima desse nível selante, eu tenho um novo aquífero, eu posso dizer que, obrigatoriamente, em certo grau, existirá uma certa transmissividade entre os aquíferos através desse nível selante. E essa transmissividade vai ser um produto da minha descarga específica. Como é que eu vou avaliar isso? Basicamente, eu vou dizer que a minha descarga específica através dessa camada selante será igual à condutividade hidráulica desta camada selante multiplicada da diferença de carga hidráulica entre os poços que perfuram o aquífero dividido pela espessura da camada. Então, vamos lá de novo. Eu estou dizendo que eu tenho um aquífero na base, um aquífero no topo e uma camada selante no meio. Onde a diferença de carga hidráulica para encontrar essa variação? Basicamente, vai estar na diferença de nível estático encontrado num poço que perfure o aquífero confinado, mas que não obtenha a água do aquífero livre. E onde é que eu obtenho a água do aquífero livre? O nível do aquífero livre? Num poço que perfure e atravesse o aquífero livre, mas que não alcance o aquífero confinado. Então, desta diferença, a gente observa que quanto de água vai passar por esta camada selante, ela é proporcional à diferença de pressão entre os aquíferos. Então, a diferença de carga hidráulica, nesse caso, é uma diferença de pressão. Então, eu posso ter que, para uma mesma camada selante, de uma mesma espessura, mas para aquíferos com maior diferença de carga hidráulica, eu vou ter uma transmissividade maior. Já para aquíferos que tenham uma menor diferença de carga hidráulica, eu vou ter uma transmissividade menor. É isso que a equação está me dizendo. Ao mesmo tempo, se eu avaliar o termo debaixo da equação, o denominador, para aquíferos, ou melhor, uma carga hidráulica estática, para níveis onde a espessura desse aquífero é menor, eu vou ter uma descarga específica maior, ou seja, a água vai passar mais para essa localização onde o aquífero confinado, o selo, é menos espesso. Já para condições onde esse selo é mais espesso, eu vou ter uma descarga específica menor. Então, disso, a gente já tira aqui o movimento das águas vai ser dependente desses termos. Dito isso, a gente pode agora, de fato, entender e olhar para o resultado da equação. Então, eu unicamente precisei, nesse caso, conhecendo a condutividade hidráulica dessa camada selante, identificado, substituir ele na equação. Então, aqui na parte de baixo da equação, a gente tem a condutividade hidráulica substituída, a diferença de carga hidráulica, a diferença de espessura. Isso me responde que a descarga específica desta camada selante, que neste caso vai fluir de um aquífero para o outro, vai ser igual a 2,64 vezes 10 na menos 5 centímetros por segundo. Mas de onde para onde essa água vai fluir? Aí é que está a principal diferença. Qual é a carga hidráulica de maior pressão? Quem está apresentando um nível estático mais elevado? O aquífero selante, o aquífero confinado ou o aquífero livre? Quando o aquífero confinado apresenta uma pressão maior, então a água está fluindo de baixo para cima, que é o caso aqui que a gente verifica. O nível do aquífero confinado é mais elevado. Agora, se o nível do aquífero confinado for menor dentro do poço que do aquífero livre, então, neste caso, o aquífero livre, superficial, estará cedendo ou vazando água para o aquífero confinado abaixo. Essa diferença de carga hidráulica identifica qual é o meu sentido de fluxo. E é, portanto, primordial que eu entenda qual está sendo água para quem, para tentar entender, por exemplo, como é a condição de recarga de certo aquífero. Ou então, qual é a condição química. Analisando de um ponto mais prático, quando eu olho, por exemplo, para o sistema aquífero Guarani,
Em certas porções, eu tenho exatamente essa condição. Eu tenho o aquífero Guarani, nesse caso, também confinado no meio. Acima dele eu vou ter, por exemplo, as camadas selantes da formação Serra Geral, no caso selantes aqui, porque são rochas ígneas, na minha concepção, então eu vou chamar por enquanto selantes. Na segundo nível, eu tenho um aquífero granular de rochas sedimentares, bastante porosas, provenientes de ambiente eólico, então uma elevada porosidade. E abaixo dela eu tenho horizontes selantes e horizontes arenosos, também selados ou confinados. Em certa porção, a água do aquífero Guarani é ótima, mas em determinadas condições ele apresenta certa salinidade. E aí, de onde se responde que vem essa salinidade? Da descarga específica dessas camadas paleozoicas, que está fluindo através dos selos e através dessas camadas menos condutivas para dentro do aquífero Guarani. Então, poços na região ali, por exemplo, do interior de São Paulo, parte de Minas Gerais e parte de Goiás, apresentam certa salinidade, pois estão mais próximo do epocentro e a água lá do aquífero mais de baixo está fluindo para dentro do Guarani e salinizando a água. Então, de maneira mais simples, eu estou dizendo que o selo não está sendo tão competente assim quanto é em regiões mais de borda. Certo? Bom, dito isso, já que eu falei no aquífero Guarani, a gente tem que começar a pensar nos mecanismos de cedência. Como é que a água flui para dentro de um poço? Toda vez que eu tenho um bombeamento de água dentro do poço, objetivamente a água diminui de nível. E essa diminuição de nível não é igual para aquíferos confinados como é para aquíferos livres. Então, para começar, no caso de aquíferos livres, como é que a água vai fluir para dentro do poço? Quem vai determinar esse fluxo, essa inflexão de água para dentro do poço, é o sentido gravitacional. O que significa isso? O próprio peso específico da água é que vai promover a cedência de espaços para que a água flua gravitacionalmente para dentro do meu poço. Isso significa que é mais fácil que a água flua para dentro desse poço quando a diferença de nível entre o nível bombeado e o nível estático. Quanto maior for essa diferença de cotas entre esses dois pontos, maior será a diferença de potencial e, por consequência, com maior velocidade, a água vai fluir para dentro do meu poço. Então, podemos dizer que quanto maior for a diferença entre nível estático e nível dinâmico, potencialmente maior será a minha vazão caso se mantenha uma certa condutividade hidráulica. Isso significa dizer que, ao dimensionar certo poço, eu tenho que pensar qual será a bomba que eu vou utilizar para levar meu nível estático até um certo nível dinâmico para alcançar uma vazão desejada. Já estou vendo a Juliana ali, eu vou parar por enquanto por aqui, porque eu ia entrar numa parte mais de matemática, a gente vai... Posso continuar um pouco mais? Está sem áudio. Tô bem, né, gente? Tô bem. Tava tão concentrada na explicação do Rui aqui que me esqueci de ligar o áudio. Rui, a gente pode deixar essa segunda parte pro segundo bloco? Sim, Posso? claro. Falo? Se tu concluiu a tua análise, Não, agora... por enquanto, eu preciso só dizer uma partezinha que é este raio de influência do poço vai ser determinado pela equação ali que a gente analisa na volta com maior tranquilidade, porque ela exige uma tranquilidadezinha para ir mais devagar. Eu sei que é muita informação matemática, mas a gente pode analisar com mais calma depois. Deixar para um espaço para dúvidas, que tem muita coisa aí para frente ainda. Perfeito, Rui. Muito obrigada. Pessoal, vamos abrir então. Nós temos 7 minutinhos para conversar um pouco, para vocês tirarem as dúvidas com o Rui. Alguém tem alguma questão que gostaria de comentar? O Edgar, já vou te chamar para fazer a tua pergunta, tá? Eu só queria comentar aqui com o Rui que o Taylor está dizendo no chat que hidráulica de poços é incrível.
E a Samantha está te parabenizando. De explicação, muito didático. Muito obrigada, Rui. Vamos abrir o microfone para a pergunta do Edgar. Pode ser, Edgar? Levantou a mãozinha, né? Sim. Só uma dúvida. No slide anterior, Rui, que é sobre a área que se usa na equação de Darcy quando eu estou estudando um site, né? Então, deixa eu ver. Esse daí. Então, eu uso a área somente desse site que eu estou estudando. Calma lá, é isso que eu queria dizer. Como é que você vai determinar a área dessa sua seção do site que você está estudando? A menos que você tenha... Tá, vamos ver. A menos que você tenha os controles estruturais que bloqueiem esta água para que ela não flua para fora da bacia hidrográfica que você está estudando, você não vai ter como dimensionar de fato essa área, a menos que você faça várias sondagens. Então, para conhecer aquela área daquela seção de controle, você vai ter que fazer sondagens e vai ter que determinar que a água não flua para fora dessa seção lateralmente. Então, essa é uma equação simples e básica. Você vai ter que avaliar, de fato, existe muita matemática por trás que pode te responder melhor isso. Então, aquilo ali é só explicar onde é que eu encontro a minha área. Não é que eu possa aplicar diretamente essa equação sem fazer qualquer ponderação, tá? Não, perfeito. Não, explicou. É porque realmente era essa a dificuldade que eu estava tendo de entender da determinação dessa área. Não, mas eu entendi, perfeito. Aí você vai mais para frente com um aprimoramento matemático, achando outras formas de você determinar a permeabilidade da água. Não, entendi, tá perfeito, entendi. É só para é básico, né? É o conceitual básico. Isso, exatamente. Por exemplo, eu conseguiria usar essa equação da forma mais simples possível no que eu tenho, sei lá, um exemplo prático. Serra do Espírito Santo, onde eu tenho gnáisses praticamente impermeáveis na base e camadas de solo transportado e depois, primeiro solo residual e solo transportado acima. Nessa condição, eu consigo dimensionar, pelas próprias condições estruturais, qual é a lateral da minha seção e qual é a base da minha seção. Aí eu consigo, de fato, matematicamente, lá no AutoCAD, desenhar a minha seção paralela e determinar a área que eu vou ter, por onde eu vou ter a vazão. Agora, numa condição de um aquífero granular, sei lá, formação em Pixuna, lá no Pará, onde ela tem quilômetros de largura, ela se estende por quilômetros, eu não tenho como determinar quais são os limites laterais da minha seção. Então, eu não consigo determinar qual é a área da seção. Então, essa matemática mais simples já não vai me servir para essa segunda opção. Perfeito, Rui. Obrigada. Tudo bem, Edgar? Podemos ir adiante? Podemos, obrigado. Ok, obrigada a você. Taylor. Eu queria fazer, acho que uma consideração, assim, ou trazer uma conversa que eu tive com Paula esses dias, onde ela me disse, assim, que muitas vezes, quando a gente quer estudar hidrogeologia ou quer fazer modelagem hidrogeológica, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma modelagem para uma área que a gente quer, o que a gente deseja ter aquela informação, e muito mais frequentemente a gente vai acabar caindo em modelagens em áreas onde a gente consegue encontrar as condições de contorno adequadas, os dados que vão servir de insumo para o nosso modelo. E, enfim, acho que o que eu queria dizer assim, é que apesar dessa equação parecer simples, a utilização dela exige todo um trabalho anterior, assim, né, de prospecção mesmo de uma área que seja possível de realizar esse estudo. E isso responde uma coisa divertida. Geralmente, quando a gente é contratado ou para perfurar ou para fazer um projeto de poço,
o cliente pede que a gente perfure um poço faça projeto de certo poço dentro de certa área e encontre obrigatoriamente o nível mínimo de vazão que está lá contratado. E muitas vezes eu não tenho como garantir que aquela vazão será de fato aquilo que o cliente pediu. Eu vou ter que avaliar o que o meio oferece e como chegar mais próximo disso fazendo as engenharias possíveis. Não é algo tão simples assim. O Edgar está aqui comentando que ele já fez isso. Que ele também passou por isso. Pessoal, muito obrigada. E a Tamira está dizendo que você não consegue garantir nem que vai ter água. Na verdade, não, né? Se for um aquífero fraturado, então as garantias diminuem bastante. Vamos para o nosso intervalo, então, e voltamos às 7 horas, às 19 horas, para dar continuidade, pode ser? Olá, Rui, vamos voltando? Já estão aí, né? Pessoal, a Paula colocou informações ali sobre os canais de comunicação, que são importantes, né? Para entrar em contato com a gente, para conversar sobre os certificados, depois que vocês fizerem a etapa 2 do curso. E outro aviso é que a Paula vai colocar um pequeno questionário no chat também, que é super importante, tanto para o projeto de ensino, né, que compreende todas essas ações, como para o nosso plano, para as próximas ações também. Então, se vocês puderem preencher até o final do dia de hoje, eu super agradeço, tá? Nós também, na verdade, toda a organização agradece e eu vou avisar vocês quando ela disponibilizar. Agora nós podemos retomar. Rui, fica à vontade. Obrigado. Eu só vou avisar que já estou passando a parte mais difícil e complicada. Então, a partir de agora, as coisas vão começar a ficar mais fáceis. Bom, antes do intervalo, eu estava falando sobre os mecanismos de cedência no que tange aquíferos livres. E eu falei que, no caso desses aquíferos, a cedência será principalmente gravitacional, ou seja, dada uma diferença de potencial entre o nível estático e o nível dinâmico, a água vai fluir para dentro do poço, criando um cone de depressão ao redor desse poço, ou seja, uma área de influência ao redor desse poço será afetada pelo bombeamento, que vai captar a água dessa localidade. Esse cone de rebaixamento do nível da água, ele vai ser determinado pela equaçãozinha que está ali no canto inferior esquerdo da imagem de vocês, ou seja, a vazão do poço, neste caso do poço, vai ser igual a menos 2πr, parte da geometria básica, KH, ou seja, condutividade hidráulica, H, a carga ou a altura desse cone de rebaixamento, vezes uma fração infinitesimal entre a variação da carga hidráulica e a variação do raio entre a posição que eu estou medindo e o raio do poço em si. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é que o poço vai produzir uma carga hidráulica, uma diferença de carga hidráulica, em função também do tamanho do seu diâmetro, ou seja, quanto maior for o poço, menor será a diferença de carga hidráulica e, por consequência, menor será lá. Quanto maior o poço, maior a vazão. Então, esse mecanismo é basicamente gravitacional. Ou seja, quanto mais diferença de carga hidráulica eu tenho, mais água vai entrar para dentro do poço. E isso é bastante simples. Sendo esse rebaixamento principalmente determinado por essa diferença de carga hidráulica. Bom, essa é uma outra figurinha que eu gosto bastante, porque ela principalmente explica uma outra condição. Então, claro que existe uma outra matemática bastante grande para sair daquela equação inicial até chegar nessa aqui. Mas o que ela demonstra basicamente é que, nos aquíferos confinados, a cedência se dá através de um mecanismo não tão gravitacional assim. Por quê? Como é que a água está lá embaixo? Ela está sob uma elevada pressão e, por consequência,
ela pode ser considerada como um fluido parcialmente compressível. E também, com a sua saída, vai ocorrer, principalmente nos aquíferos granulares, o rearranjo dos grãos. Então, quando a gente está falando de aquíferos confinados, granulares, a gente pode dizer que o mecanismo de cedência vai se dar pela expansividade do fluido e pelo rearranjo dos grãos, que vai aumentar a compressividade. Nisso, o nosso em função desses dois mecanismos. E, por consequência, a quantidade de água que sai desse aquífero será dependente dessas propriedades. Bom, quanto esta água será dependente desses mecanismos? Também depende da espessura do aquífero confinado. Por quê? Se eu tenho um aquífero que ele é menos espesso, ele vai acabar produzindo uma vazão menor, porque esta pressão também será menor. O aquífero mais espesso vai produzir uma pressão menor a esse poço que foi perfurado e a vazão será menor. Isso nos leva a um critério prático. Por exemplo, quando eu olho para o aquífero Guarani em certas condições e posições em que ele é confinado. Se eu tenho um poço que unicamente o perfura e que eu tenho um rebaixamento do nível estático para o nível dinâmico que não alcança o nível poroso, então, nesse caso, toda a cedência será por essa expansividade do fluido e rearranjo dos grãos. Então, é possível que no aquífero confinado eu tenha uma cedência menor. Então, esse cone de rebaixamento será menor. Porém, se eu instalo uma certa bomba com uma potência maior e que leve o nível dinâmico para dentro do aquífero poroso, então, neste caso, eu estou forçando o meu aquífero a promover cedência gravitacional, porque a água vai estar lá embaixo, fluindo diretamente por diferença de potencial para dentro daquele espaço, aquela cavidade de pressão dentro da rocha sedimentar. Neste caso, no mesmo aquífero, na mesma posição e na mesma localidade, a diferença de bomba utilizada, com a mesma profundidade de poço perfurado, pode produzir vazões muito diferentes. Ou seja, vazões muito maiores quando utiliza uma bomba mais potente que leva ao nível dinâmico mais para baixo, ou seja, para dentro da rocha porosa. Então, nesse caso, voltando, no aquífero confinado, o cone de rebaixamento será dependente principalmente do raio entre os poços e da espessura do aquífero confinado. E também a minha cedência e a minha vazão serão dependentes do tipo, do modelo e da potência da bomba que eu escolher. Eu posso até ter 10 vezes de proporção de diferença de vazão entre um aquífero livre, entre um aquífero confinado, que eu bombeio apenas na parte superficial do nível d'água, ou quando eu elevo, ou melhor, quando eu rebaixo o nível d'água para dentro do nível granular. Bom, agora sim começa a parte mais fácil, ou mais ou menos fácil. O que tem de regrinhas por trás disso? Toda vez que eu sou contratado para fazer um projeto de alguma coisa, eu preciso seguir as regrinhas. Então, existe lá uma NBR, chamada NBR 12212, que trata do projeto de poço para captação de água. Nesse projeto de poço, eu tenho que determinar exatamente quais serão as posições que eu pretendo, quando o poço for perfurado, isolar para que não ocorra cedência de água para a minha seção de pressão negativa, uma seção de pressão ali. Ou seja, antes de perfurar, eu tenho que saber quais são os níveis que eu vou isolar, colocando, por exemplo, bentonita. E, por consequência, antes também de perfurar, eu tenho que conseguir dimensionar quanto de bentonita eu vou usar e quanto de pré-filtro eu vou utilizar para seções drenantes. Eu gosto muito dessa norma porque ela também é aproveitável como base teórica. Ela tem muitos conceitos e eu recomendo fortemente que quem tem alguma dúvida sobre algum conceito de hidrogeologia, busque ela, porque lá tem tudo descrito. O que é cada coisa dentro desse mundinho da hidrogeologia. Bom, quando eu for fazer o projeto executivo desse poço,
eu vou ter que gerar aquele perfilzinho ao lado que eu tenho aqui, nesse caso até um que eu fiz, que eu só apaguei o nome da empresa que eu trabalhava naquela época e o nome do cliente. E para cada nível, você tem que fazer uma descrição estratigráfica do que provavelmente tem naquele nível e o que eu vou fazer com esse nível estratigráfico, se eu vou manter a drenância dele ou não. Quando eu terminar esse projeto, quando ele for submetido, caso ele seja aprovado, eu então vou poder pedir para alguém perfurar esse poço. E a partir disso, eu vou ter que construir um poço. Bom, eu só falei da projeto executivo para chegar na própria construção desse poço. Quando eu construo o poço, quando ele de fato é perfurado, é que eu de fato vou conseguir saber, finalmente, quanto ele produz de água. Então, tudo isso que eu falei até aqui, todas as equações, só servem para fazer estimativas. O conhecimento real das propriedades desse poço e desse aquífero só serão conhecidas durante e após a sua construção. Bom, para fazer a construção do poço, existe uma outra NBR, a NBR 12244, que descreve passo a passo como o poço deve ser construído, onde eu tenho que colocar pré-filtro, onde eu tenho que colocar filtro, onde eu tenho, caso o filtro já mecânico, onde eu tenho que colocar calda de cimento para tamponar, que dimensões tem que ter essa calda de cimento, que tipos de bombas eu posso usar. E após tudo isso, numa seção específica, acho que se não me engano é a seção 6, ele determina que eu tenho que fazer um teste de bombeamento. Bom, o teste de bombeamento também entra aqui na seção de movimentos de água, porque ele é nada mais do que um teste que eu consigo, primeiro, conhecer a condutividade hidráulica do poço, quando eu faço o teste unicamente em um único poço, ou seja, eu faço as observações no mesmo poço que eu estou bombeando. Tenha um poço para observar que não esteja sendo bombeado, eu também posso conhecer o armazenamento específico, que é outra variável hidrogeológica que eu não tratei aqui hoje, mas que é interessante que vocês busquem. Bom, esse teste de bombeamento é feito basicamente com uma bomba submersa e com um medidor de nível do tipo, é chamado de piezoelétrico, existe um nome, mas deixa para lá por enquanto. E que ele apita toda vez que ele encontra o nível d'água. Então, com uma certa vazão constante ou variável, depende do tipo de teste que você está fazendo, você vai fazer a medição de qual é o nível que essa água vai rebaixar durante esse bombeamento ou durante vários momentos de bombeamento. Então, a norma diz que lá no período entre 0 e 10 minutos, a partir do início do bombeamento, tem que fazer leituras a cada 1 minuto. De 10 a 20, leituras a cada 2 minutos. De 20 a 50, leituras a cada 5 minutos. De 5 a 100, períodos a partir do início, leituras a cada 10 minutos. De 100 a 500, leitura a cada 30. De 500 a 1000, leitura a cada 60 minutos. E a partir de 1000, leitura a cada 100 minutos. A partir daí, existe uma divergência que diz que eu tenho que fazer o teste de bombeamento por 24 horas ou por 36 horas. Alguns estados são mais rigorosos. E esta informação do teste de bombeamento é que vai, quando eu ploto elas, é que eu vou conhecer finalmente qual é a minha transmissividade do meio. Essa transmissividade, ela tem uma resolução matemática ou uma resolução gráfica, mas é mais fácil, então, resolver ela no Excel. Basicamente, você vai criar uma linha de tendência em cima de uma disposição logarítmica dos pontos. Por isso que esses dados têm esse espaçamento, 1, 2, 5, 10, 30, 60 minutos. E a partir da inclinação e do deslocamento vertical dessa reta é que eu vou conhecer uma equação que vai me responder qual é a transmissividade e, no caso de existência de um poço observado, qual é o meu armazenamento específico. Estas respostas são importantes e primordiais porque são elas que eu vou utilizar para fazer outorga. Então, como é que eu faço essas análises? Aqui está mais fácil de ver. Eu vou bombeando nesse poço e fazendo por um tubo de visita as medições laterais do nível estático. Ao mesmo tempo, eu vou, num outro poço, também fazendo as medições deste cone de rebaixamento produzido no próprio piezômetro, a partir do bombeamento que eu tenho no poço 1.
Essas dimensões em si já me respondem, em parte, qual será a minha condutividade hidráulica do meio. Se eu consigo condicionar esta equação a uma reta, eu consigo conhecer qual será a minha transmissividade pela proporção entre elas. A partir disso, o meu projeto executivo, quando executado, vai se tornar um objeto possível de pedir a outorga. E essa outorga depende de um termo de referência, que depende de uma legislação estadual específica. Cada estado vai ter a sua. De uma maneira geral, o método que a gente utiliza para fazer essas análises do teste de bombeamento é o método de Cooper-Jacob. E ele unicamente resolve pegar duas escalas, ou melhor, duas unidades de grandeza, e fazer a medição reta entre elas. Então, eu tenho ali, quando eu volto na minha imagem, a medição que ocorre em 10 minutos e a medição que ocorre em 100 minutos, eu tenho a medição que reúne uma escala de grandeza, ou seja, duas unidades com uma escala de grandeza, um grau de grandeza de diferença. A reta entre esses dois pontos é o que me diz qual é a transmissividade do meio. Certo? Opa. Dúvidas até aqui? Tem pergunta no chat. Ah, foi o Lennon. A direção está me avisando que tem pergunta no chat aqui. O Lennon está perguntando, Rui, se sempre precisa fazer o teste de bombeamento por 24 horas. Pode falar um pouco mais sobre isso? Claro. A norma pede que a gente faça teste de bombeamento por 24 horas, ou seja, tem que ficar 24 horas contínuas ao lado do poço fazendo medições. Para alguns ensaios específicos, a gente tem que ficar 36 horas. Alguns estados, ou melhor dizendo, algumas condições, principalmente o estado de São Paulo, pedem períodos maiores de bombeamento para quando a vazão é muito grande. E depois desse bombeamento, tem que fazer um ensaio de recuperação, que é a espera de pelo menos 80% do nível dinâmico voltar em direção ao nível estático. Então, é realmente um teste demorado e ele exige, basicamente, muita boa vontade e paciência. Oi, Rui, tenho só me metendo um pouco, né, porque o William me mandou uma mensagem direta aqui por direct. A pergunta é a seguinte: além do rebaixamento, deve-se medir a recuperação deste poço? A pergunta é do William Santos. Isso, exatamente. Tu tem que medir o rebaixamento por 24 horas e depois tu não tem um tempo específico para recuperação, mas tu tem que esperar a água voltar 80% e continuar fazendo essas medições dentro dos períodos específicos. Então, é um primeiro ensaio de bombeamento e um segundo ensaio de recuperação. E aí você vai postar duas retas, digamos assim, numa escala logarítmica. O Edgar está perguntando ali no chat, Rui. Em linhas gerais, quais são as interferências que podem acontecer num teste de bombeamento? Muitas. São muitas interferências. Primeiro, o bombeamento tem que ser contínuo. Não pode parar. Então, se a bomba é elétrica e falta luz durante essas 24 horas, você tem que parar o teste e voltar para o começo. Segundo, alguns equipamentos... Primeiro, tem que ter um tubo de visita no poço, o que já não é comum. Vamos começar por aí, antes de começar o teste de bombeamento. Quem já viu um poço de bombeamento, quantas vezes já viu um poço de bombeamento com tubo de visita? Aquele tubinho lateral de aço galvanizado ou PVC para enfiar o medidor de nível. Então, muitas vezes, tem que fazer essa medição, fazer essa instalação do tubo de visita antes de fazer o teste de bombeamento. Depois, tem a condição de manter a bomba funcionando. Após a bomba funcionando, tem que manter uma condição de medida de vazão, porque essa vazão tem que ser constante. Segundo, a vazão tem que ser jogada para uma distância segura para longe do poço, senão a água pode acabar voltando para o poço e afetar o teu nível dinâmico. Terceiro,
essa vazão do nível dinâmico ainda pode apresentar problemas. Existem poços com problemas construtivos. Então, tu tem sobressaltos no nível dinâmico. O que significa poços com problemas construtivos? Alguns poços, eles têm um revestimento galvanizado, principalmente os antigos, já ferro galvanizado, e que ele é liso. E a água está dentro desse limite. A hora que tu passa o nível dinâmico, vai para baixo do nível dinâmico desse aço galvanizado, a água também desce dessas cavidades que existiam por fora do aço galvanizado. E aí ela tem um pulo, um salto no nível dinâmico que ela parece que volta, ao invés de descer, continuar descendo. E isso vai afetar a tua medição da condutividade. Quarto, deixa eu pensar aqui mais. Bom, questão de segurança. Eu já vi muitos colegas serem assaltados, porque é um teste que tem que ficar a madrugada inteira na beira de um poço. Deixa eu ver. Eu acho que é por aí. São questões. Agora começam muitas questões sociais também, porque esses testes estão sendo pedidos para localidades que antes não eram pedidas. Fechou, Edgar. Certinho? Vamos adiante aqui, então, com o comentário da Tamires. Em poços em uso, tem que deixar o poço em descanso também antes de iniciar o teste, para que realmente tenha início com o nível estático do aquífero. Sim. Isso, eu tinha esquecido de falar dessa parte. Obrigado, Tamires. Não dá para pegar um poço que está em funcionamento e começar já a tentar fazer um teste de bombeamento nele a partir do momento que pegou o poço. Não, tem que esperar um bom tempo, pelo menos 24 horas ou 48 horas de preferência, até ele recuperar o nível dinâmico, para que comece um estudo a partir do nível dinâmico. Lembrei de mais um problema. Isso já me aconteceu, que é o poço que eu queria fazer o teste de bombeamento estava em descanso, mas existiam outros poços ao redor e o poço que eu queria estudar estava dentro do raio de influência desses outros poços. E aí tu não tem o que fazer, porque, por exemplo, são indústrias que tu precisa parar a indústria para parar o poço. E nessa condição tu não vai ter uma resposta objetiva do que fazer. A condição real não está matematicamente definida. Tu vai ter que buscar como se aquele nível dinâmico semi-estático fosse teu nível estático atual. Isso é muito comum em regiões industriais mais lá para cima, por exemplo, Pará. Lá eles têm muitas indústrias uma próxima da outra e como algumas formações produzem muita água, eles não guardam uma distância entre poços e muitas pessoas não entendem que é necessário manter uma distância entre um poço e outro. E como quem perfura nessas condições, ou esses poços já foram perfurados por alguém que não era geólogo, ou que não era engenheiro de minas, ou que não tinha habilitação na área, eles só perfuraram e agora querem regularizar. E aí tu vai ver, por exemplo, tem poços que estão a 50 metros um do outro. Rui, aqui ó, o Edgar, tem alguma distância padrão para essa distância entre os poços? Em norma, eu não conheço. Mas a gente tem, vamos lá, a condutividade hidráulica que eu disse lá atrás vai determinar qual é o tamanho desse cone de rebaixamento e, por consequência, vai ter que analisar, através daqueles raios que eu mostrei, vou voltar o slide aqui, qual é o tamanho... Opa, foi para o final, em vez de voltar para o slide. Tudo bem. Qual é o tamanho desse cone de rebaixamento. Então, você vai ter que avaliar qual é o seu raio para que um poço não interfira no outro. E calma, agora eu sempre falo, uma tentativa de fazer ele não interferir, mas em certas condições a gente tenta fazer um poço interferir no outro. Aí é uma condição inversa. Por exemplo, quando eu quero promover o rebaixamento do nível piezométrico ou potenciométrico, por exemplo, numa condição de mineração, aí eu faço um poço interferir no outro para que o nível se rebaixe em conjunto. Aí, nesse caso, quanto mais próximos eu conseguir produzir dois poços numa área que não vai interferir manobra ou melhor. Que bom que agora o slide não volta. Vou ter que parar a apresentação, só um minuto. Rui, vou deixar tu te organizar aí para ler o comentário da Tamires. Eu acho Por que favor.
pode ir lendo que eu vou só rever. Mas só para comentar com todo mundo aqui que a Tamiris está contando para a gente que fez um trabalho uma vez que tinha 7 metros de distância entre 2 poços, um de cada lado do muro, literalmente. Eu já não cheguei a 7 metros, mas cheguei perto de 7 metros. Eu cheguei a 12 metros e queria um terceiro poço nessa mesma condição. Vocês estão me ouvindo, por acaso? Não. Paula, pode fazer a pergunta. A pergunta tu já falou que tu já teve algumas experiências com isso, tudo. Tu já viu algum caso de subsidência, eu acredito que esse seja o termo, né? Ou desmoronamento do poço, por algum tipo de bombeamento excessivo, ou até por um erro construtivo, tu já viu isso? E nos casos que tu viu, assim, ou no geral, foi muito frequente ou foram poucos casos, assim? Já vi, tanto na parte... Quando eu falo construção, durante a perfuração do poço. Geralmente, quando a gente perfura, a gente começa... tentar falar sem tanto dialeto de academia, no jargão popular mesmo. Tu tem lá a perfuração que tu começa com o revestimento da broca, certo? Tem um diâmetro lá, o revestimento do HW, mais plausível, e ele serve para trampar o solo. E, às vezes, eu já vi, por exemplo, o solo cair para dentro e tancar a broca lá embaixo, caso que ocorreu. Mas, nesse caso, era uma broca rotativa para perfuração em rocha com recuperação de testemunho. Outra coisa que ocorreu é, por exemplo, com a pneumática, como ele estava injetando água, a pneumática começou a destruir coisas que não eram do poço. Então, era um terreno sedimentar com dissolução possível e a dissolução começou a criar um buraco ao lado e aí nos chamaram para ver o que tinha acontecido e o terreno estava desmoronando morro abaixo. Terceira coisa que eu já vi que é absurda, falou de subsidência. Aí, no caso, não é pela construção, mas pelo excesso de bombeamento. É possível que isso promova, por exemplo, tremores de terra. Quando eu tenho muitos poços que buscam uma alta vazão, tem até no jornal, se procurarem notícias de Gramado, creio que em 2014. Quando eu tenho muitos poços no aquífero fissural que bombeiam ao mesmo tempo uma alta vazão, em certo momento aquela poropressão que existe entre as camadas da rocha ígnea pode não ser suficiente para manter essas duas faces afastadas. E aí essas faces tendem a se movimentar e colar. Quando elas colam, o terreno lá em cima começa a meio que tremer. Então, tremores de terra, subsidência ocorrem. Em outras condições, aí a gente vai entrar um pouco na questão ambiental, essa subsidência é esperada e produzida oficialmente. Por exemplo, não aqui no Brasil, mas em outros lugares que eu conheço, que eles produzem, tentam produzir a subsidência do terreno para produzir a queda de certas camadas para facilitar a mineração, principalmente em caso de mineração subterrânea de carvão. Então, tu produz a subsidência por vontade própria, por métodos que eu vou deixar para lá por enquanto. Então, sim, a gente pode brincar tanto com a hidrogeologia para bem quanto para essas outras questões. Ui. Eu tenho 2 temas, enquanto o pessoal não faz mais perguntas, porque eu acho que interessam tanto a nossa comunidade, a comunidade geológica que está aqui no curso, um tema é esse, eu gostaria que tu comentasse um pouco mais, e outro, um tema que interessa a comunidade hídrica aqui no nosso curso. O primeiro tema que eu queria comentar, se tu já teve queria perguntar se tu já teve alguma experiência, se tu pode trazer um pouco de informação sobre isso para a comunidade geológica, da importância das estruturas para o movimento de águas subterrâneas em aquíferos fraturados. Se tu já participou de algum projeto, se tu já viu alguma coisa nesse sentido, tá? Então, eu queria que tu falasse para atender, assim, os nossos interesses geológicos. E outra pergunta, o tema, na verdade, que eu gostaria que tu comentasse um pouco, porque eu sei que tu tem bastante experiência,
é da interação das águas superficiais e subterrâneas nesse movimento, por exemplo, para fins de modelagem, né? O quanto é importante tu transitar nessa interface. Então, tem pano para manga aí, eu sei que tu nessa Meu, experiência, com certeza, mas queria deixar na roda esses dois temas. tá, para começar para responder que eu tentei não trazer modelagem para não pesar muito a conversa, e a Juliana pede justamente isso. Bom, Sim, começar... de leve, vai. De leve! Vai tranquilo. Duas coisas que eu tentei evitar. Eu tentei evitar matemática hoje, não ficar pesar tantas matemáticas nas resoluções, tanto que não tinha nenhuma integral, nenhuma derivada no slide. E a modelagem também tentei evitar, mas tudo bem, vamos lá. Primeiro, estruturas geológicas, tectônicas principalmente, elas são essenciais tanto para aquíferos fraturados quanto para aquíferos porosos ou granulares. Aí é que tá, eu geralmente não falo disso, mas quando eu falo de aquíferos granulares, que é a parte que eu tenho mais experiência, eu só a camada bonitinha, e nenhuma camada é bonitinha tal como a gente mostra nos slides, elas são basculadas, fraturadas, tudo mais. Bom, nesse sentido, eu tenho estruturas tectônicas de abertura e estruturas tectônicas de fechamento. E aí a gente entende que essa tectônica compressiva geralmente produz lineamentos estruturais que não conduzem tanta água assim. Porém, do outro lado, essas estruturas extensivas ou os paleotensores extensivos, ou também a neotectônica extensiva, produzem lineamentos que a água vai percolar com mais facilidade. Nesse sentido, toda vez que eu tenho um lineamento estrutural, ele é praticamente um alvo prospectivo. Se eu vejo ou reconheço por imagem aérea ou em campo que eu tenho uma fratura geológica, uma falha geológica, uma junta que seja, e eu consigo identificar que ela está associada a uma zona que pode ser aquífera, ali é um ponto prioritário para eu alocar o poço. Porque, né, no final das contas, é onde a água vai fluir por movimento com mais facilidade. Eu pulei essa parte porque entra mais para o que a gente vai falar mais para frente no próximo curso com a parte de SIG. Mas também é importante. Pegando esse gancho, toda vez que eu pego estruturas e reconheço estruturas num terreno qualquer, e se eu quiser modelar, eu estou falando de pegar um computador e criar uma discretização matricial ou um modelo tridimensional para essa localidade, eu falei, a cara da Juliana, não gostei dela, porque eu falei difícil demais, vamos lá. Separar esse terreno em célulazinhas empilhadas lateralmente uma em cima da outra. Simplesmente isso. Quando eu pego esse terreno e tento representar eles por esse conjunto de células empilhadas, eu vou ter que avaliar qual é a condutividade hidráulica de cada célula. E é aí que eu pesei a mão de tirar um pouco da matemática por trás disso. Qual é a condição inicial? Eu vou ter que analisar o balanço hídrico de cada célula, para começar. E essas células onde eu tenho a fratura terão que ser representadas numa condição especial, porque elas apresentam uma condutividade hidráulica maior do que as demais. Segundo ponto. Essa condutividade hidráulica, no caso de modelo, não vai ser tão simples assim de modelar, porque ela vai ter que ser discretizada, tentar usar uma palavra mais simples, separada nas frações do vetor de condutividade hidráulica. Então, eu vou ter a porção do vetor condutividade hidráulica em X, a outra fração em Y, a fração em Z. E essas frações do vetor condutividade hidráulica vão trabalhar em conjunto com as condições do meio para que eu consiga determinar qual é o movimento naquele ambiente. Então, quando eu pego as condições de contorno, eu vou ter que avaliar quais são, por exemplo, a precipitação na bacia hidrográfica, qual é o tipo de solo na bacia hidrográfica, qual é o formato da bacia hidrográfica, qual é a propensão de formar escoamento superficial, porque isso tudo determina a recarga do sistema. E essa recarga do sistema é que vai determinar também a minha diferença de cargas hidráulicas em todo o ambiente, que vai servir para, em cada célula, eu calcular qual é o armazenamento e qual é o deflúvio. Então, basicamente, o que eu estou tentando fazer é calcular quanto está entrando,
quanto está saindo e quanto está ficando dentro de cada célula. Só isso. Mais ou menos isso. E, por consequência, é importante. Que, na verdade, não é bem só isso, né? É bastante conteúdo, mas é isso aí, Rui. Na verdade, a minha ideia era só que tu comentasse um pouco, eu sei que é um tema super complexo, mas comentasse um pouco como é importante conhecer os recursos hídricos superficiais, né? Outras parcelas do ciclo hidrológico que o pessoal da engenharia hídrica e do PPG estão estudando para poder fazer a modelagem, né? A gente precisa entender de precipitação, a gente precisa entender de vazões, tudo isso vai entrar no modelo para entender o movimento das águas subterrâneas, né? Exatamente. Por exemplo, quando eu falo em condições de contorno, eu tanto falo dos divisores de água na parte de fora da bacia hidrográfica, quanto o escoamento no meio dela, digamos assim. Esse escoamento no meio ele vai oferecer condições especiais para que a água flua ou em direção a ele, tal como a Tamiris apresentou ontem, ou que a água infiltre dele para o meio. Então, o escoamento superficial, direto ou de base, todas essas condições que a gente vê lá em hidrologia, aqui são diretamente aplicadas como rotina. Então, é uma obrigação essa interdisciplinaridade entre os dois temas, pelo menos. Muito, muito legal e muito importante, né? A água está se movimentando das drenagens para os aquíferos e dos aquíferos para as drenagens, dependendo das características físicas do meio. Então, isso gera interesse para todos nós, né? Tanto para os geólogos, que vão trabalhar um pouco mais com a caracterização das rochas, das porosidades, das descontinuidades, quanto para os profissionais que estão ligados a outras áreas, né? De engenharia hídrica, por exemplo, que tem condições de contribuir para esses modelos com o conhecimento das condições de contorno, que às vezes os geólogos sofrem um pouquinho, né, para determinar. Às vezes bastante. Um pouquinho, eu fui generosa, né? Estou sendo generosa com a minha classe, mas a gente sofre um pouquinho bastante para tentar entender quais são essas condições e como elas são importantes, né, para realizar uma modelagem. O Edgar está dizendo aqui que uma ótima ideia para um próximo curso é um curso de modelagem. Oi, Paula! E a Paula também, né, que é a nossa diretora aqui de... Então, eu não queria dar spoiler, mas, né? Mas então, Edgar, um pouquinho daqui para frente, um pouquinho daqui a um tempo, já está sendo produzido o curso, né? Já está, na verdade, pronto, assim, o curso de introdução à modelagem, né? Que vai explicar um pouco dos conceitos, vai tentar desmistificar um pouco daquela coisa difícil e quase impossível, né? Então, tentar trazer um pouco mais para perto de todos vocês, né? Para perto de quem trabalha com recursos hídricos. Então, era isso, um spoiler. Então, está no nosso cronograma, né, de várias ações até o final do ano. Nós temos que achar agenda para todas as nossas ações, mas elas vão acontecer, estão programadas. E o Alceu comentou aqui, bem interessante, né? O Alceu também tem bastante experiência e ele está dizendo assim, olha, que já realizou perícia judicial onde a movimentação do solo, lençol freático, somada à vibração do conjunto de bombas de pósmulos muito próximos, provocou recalques diferenciais na fundação de uma construção lindeira. Então, foi um conjunto de coisas aqui, né, que provocaram esses recalques, e o resultado foi o reconhecimento do dano e a consequente indenização por parte dos prejudicados, pela parte prejudicada. Muito bacana conhecer mais sobre essas práticas sobre poços, ótimo conteúdo. Mais uma vez, parabéns à organização, ministrantes e equipe. Sempre interessa, né, os recalques. Então, isso é uma outra parte que a gente também não fala muito, mas essas bombas não são silenciosas, não são estáticas, não são uma coisa assim que tu vá lá ficar 24 horas ao lado dela sem sentir nenhuma influência. E, bom, qualquer vibração, principalmente num terreno granular, onde ele pode sofrer compactação ou recalque, pode ser influenciado por esses equipamentos.
Existem até alguns equipamentos que promovem essa vibração para promover, de fato, a compactação do terreno. Então, quando eu tenho uma fundação perto, eu não recomendo, geralmente, vamos colocar em termos mais práticos. Quando eu sei que eu tenho um prédio perto do lugar que querem colocar o poço, eu não recomendo que façam um prédio sem fazer um ensaio de solo antes para saber se aquela fundação consegue suportar o recalque. Por quê? Se aquela fundação, se toda a fundação do prédio inteiro sofrer recalque igual, ótimo. Se apenas uma das fundações do prédio sofrer recalque e as demais não, é possível que o prédio desça e rotacione em cima daquela fundação que sofreu recalque diferencial. E aí, as estruturas e vigas que foram usadas para construir ele podem se partir por cisalhamento, por exemplo. Então, a gente pode acabar produzindo dano se a gente fizer um poço muito perto de uma edificação. Fora, claro, todos os demais danos possíveis. Interessantíssimo, Rui. Mas aí é que entra a parte que eu estava, antes de começar, falando da mecânica vetorial e da mecânica de solos, que eu não gosto muito de entrar, mas é possível também. E também das perícias ambientais ou judiciais do OCEU, que a gente tem muito para conversar pelo jeito ainda. É bom porque vão surgindo temas, né? Essa é a nossa primeira ação, mas aí a gente vai conseguindo identificar os interesses, né, Rui? E as linhas principais aí de temas que a gente pode elaborar, abordar nos nossos próximos encontros. Inclusive, pessoal, só para reforçar, então, a etapa 2 desse curso, que é Noções de Hidroquímica para Águas Subterrâneas, dia 8 de junho. Ok? Etapa 2. O Rui também vai ser o nosso palestrante aí, ministrante do curso, com a contribuição do Henrique, que é o nós também mestrando aí, engenheiro ambiental e mestrando do PPG Recursos Hídricos. Lembrando que o Henrique é da ambiental, inclusive, a Paula da hídrica, a gente conhece vários outros profissionais que trabalham com modelagem além de geólogos, né? Então, inclusive, é muito comum que o pessoal da engenharia ambiental, sanitária, da hídrica, trabalhem com modelagem de aquíferos. É realmente um tema multidisciplinar, muito interessante, que atende, né, as demandas de várias classes de profissionais interessados em meio ambiente. Acho que é bem bacana. E eu queria comentar, enquanto a gente não recebe mais uma outra pergunta, que eu chamei a questão dos aquíferos fraturados, não foi pegadinha de quem gosta de geotectônica, tá, Rui? É só para comentar que, claro, é interessante a gente mapear essas estruturas, né, que essas estruturas vão condicionar o movimento de águas subterrâneas, e que essa variação da condutividade hidráulica nesse sistema, ela é mais complexa de se modelar, né? É sempre mais complexo perfurar um poço nesse sistema, é sempre um pouco mais complexo fazer a modelagem desse sistema, porque eles são considerados heterogêneos, realmente, assim. Não é um universo bem desafiador. É muito fácil encontrar poço seco, né? É comum, por exemplo, ter armazenamento e movimento de águas subterrâneas num poço, e em alguns metros de distância tentar furar outro poço e, né, ter um perfil completamente seco. Uma outra condição, estou me vendo aí então, que eu não falei antes, é que, por exemplo, eu tento também não entrar muito na área da hidráulica, mas vamos lá. Quando eu tenho um número de Reynolds que indica que meu fluxo dentro do aquífero pode não vir a ser laminar, eu vou ter uma dificuldade muito maior de modelar. Então, os modelos hidrogeológicos numéricos, principalmente, tanto por diferenças finitas quanto por elementos finitos, eles se aplicam, de uma maneira geral, ao fluxo laminar no meio subterrâneo. E aí, por consequência, às vezes, é possível que num aquífero fissural, eu falo fissural e estou acostumado com ele, sei que pode ser fraturado também, mas no aquífero fraturado, o fluxo possa vir a não ser assim laminar. Eu posso vir a ter turbulência no fluxo, e isso vai ser determinado pelo pelo número de Reynolds lá da hidráulica. Então, parte de novo
da hídrica que meio que domina essa parte de determinação desses meios. E é uma interação, geologia, hidrologia, hídrica e mais. Bem, muito obrigada. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, pergunta? Gostaria de conversar um pouco? É isto. Então, tá. Rui, tu quer fazer o... O último comentário, já que a apresentação não está mais voltando, é que, literalmente a apresentação tinha mais um slide depois daquele de dúvidas, mas que não está funcionando. Não sei porque não quer mais voltar para a apresentação aqui no Meet. Enfim, uma última opção que a gente tem atualmente é a questão da telemetria, que tanto a gente tem lá para hidrologia, para pluviometria e para pluviometria, também existe telemetria para medição de vazão e de fluxo para aquíferos e para poços, certo? Então, vou tentar resumir essa parte que não vai conseguir apresentar, que é, quando eu tenho um medidor de pressão, eu posso medir o nível da água em certa localidade, em certo nível. Então, o mesmo dispositivo que é utilizado lá para fluviometria, para medição de rios, para medir a cota do rio automaticamente, eu posso usar dentro de um poço. E esta medição do nível dinâmico me tem uma relação indireta com o nível de vazão. Então, indiretamente, eu posso utilizar esse nível para medir a vazão, quanto para medir a influência de obras de engenharia. E este medidor de nível por pressão, ele pode ser acoplado a um data logger, que pode depois ser acoplado a um transmissor, que era mais ou menos com isso que eu trabalhava antes de vir para a universidade, com instalação desses equipamentos. Então, o que aí nós temos é que, por exemplo, para hidrelétricas, a gente sabe que a instalação de reservatório de uma hidrelétrica eleva o nível da água subterrânea no entorno do reservatório, e isso pode vir a produzir o aumento dos focos erosivos na região. Então, tem certa interação com a hidrossedimentologia, porque esse foco erosivo vai produzir sedimentos para dentro do reservatório. E esses equipamentos servem, nesse caso, tanto para medir esse efeito do meio, um efeito ambiental, quanto servem para medir a vazão de cada um desses poços. Então, como é que eu controlo essas condições? Eu posso fazer tudo por telemetria atualmente. Então, não preciso, claro, devo fazer por telemetria, mas também tem esses outros dispositivos que também servem para responder essas questões. Era isso por hoje, da minha parte. Muito obrigado pela atenção de todos que aguentaram até aqui. Super interessante, Rui. A comunidade que agradece a tua disponibilidade. Eu, com certeza, agradeço tua disponibilidade, tua didática, tua clareza, teu conhecimento aí, né? Essa experiência de campo que é tão importante para a gente dentro da academia, nas nossas ações e nos nossos projetos. Muito obrigada mesmo. Em nome do grupo, em nome do laboratório. E gostaria de agradecer todo mundo que está participando, reforçar o convite para a etapa 2 e para todas as outras ações que nós estamos aí muito entusiasmados para realizar durante esse ano tão atípico, né? Mas que nos deu a oportunidade de fazer coisas diferentes e da gente se reinventar aqui como comunidade. Tem ali muitos agradecimentos, Rui, para ti. Eu também vou me despedindo, então, até o dia 6, tá bem? Até o dia... Desculpe. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção, professor, e pela oportunidade. Até mais.